Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa 095, comigo, Felipe Nascimento, aqui na rádio 107 FM, Monte Roraima. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana e estamos aí prontos para começar essa semana maravilhosa. Fechamento de mês, o mês de outubro encerrando, para a gente que é do comércio, sabe como é que é a loucura, é grande demais, tá? Este programa 095 é um oferecimento da Eleve Fit, da Sucos King e da nossa querida doutora Tiziana, da Clínica Médici. Estamos abertos também a apoiadores culturais, tá? Entre em contato com a nossa rádio comercial, que estaremos aí prontos a lhe atender e oferecer sempre o melhor serviço com a nossa rádio 107 FM Monte Roraima. Bom, lembrando que o nosso programa ele tem reprise também aos sábados, ao meio-dia, sempre na segunda-feira às 19 horas e também aos sábados, meio-dia. O nosso programa, ele é um programa voltado para o empreendedor e também para a área da saúde. Como vocês bem sabem, eu que atuo hoje, né, dentro da área da saúde, tanto com a nossa loja Eleve Fit, como também com outros parceiros, sempre estaremos aqui trazendo na nossa rádio profissionais que atendem esse segmento da área da saúde, além de empreendedores, como é o foco do nosso programa 095. E hoje temos uma querida entrevistada aqui conosco, que é uma pessoa que já conheço há bastante tempo, né? E além de ser uma grande profissional, é uma amiga e que também ela tem cuidou de mim e é minha médica também. Hoje falaremos aí da questão da nefrologia. A nossa entrevistada é a doutora Cristiane Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, falando sobre os rins, que é algo que eu adoro e para mim é um prazer imenso. Excelente. Então, doutora Cristiane, que é nefrologista, né? Cuida dos rins, este órgão tão importante para o funcionamento, né, do nosso corpo. Ela vai conversar com a gente sobre os cuidados que devemos ter, né, com nossos órgãos, né, no caso os rins, e também assuntos relacionados, né, que hoje estão em alta, sobre o uso de medicamentos, uso de hormônios, que às vezes algumas pessoas usam de maneira deliberada e acabam comprometendo os rins, né, doutora? Sim. Então seja muito bem-vinda ao programa 095. Espero que todos fiquem conectados conosco durante esse nosso bate-papo, que certamente irá ajudar bastante e vai tirar bastante dúvidas de vocês também sobre este assunto, tá? Bom, doutora, então é isso. Vamos falar um pouquinho aí, né, sobre os rins, né? Vamos E, começar. e doutora, nos conte um pouquinho, né, primeiramente aí, sobre um pouco da sua história, a sua origem, por que escolheu a medicina e a área da nefrologia, né? Bom, a medicina, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica, né? Quando eu era pequena, minha mãe levava sempre uma médica, uma pediatra, e ela era muito querida, muito carinhosa comigo, e eu achei isso legal, né? Eu achei, poxa, que bacana. E ela tinha até uma relação muito boa assim com minha mãe. Nós morávamos no Maranhão, né? Eu sou do Maranhão, Sim. sou de Imperatriz, e nós morávamos numa rua que era na mesma rua do consultório dessa médica. E essa médica sempre passava na frente de casa e falava comigo. Uhum. Então aquilo foi me despertando ali o interesse, né? A área da nefrologia, assim, engraçado que foi uma coisa que todo mundo na minha família sofre de problema renal, Eita, cálculos renais. caramba. Então, assim, a minha mãe tem cálculos renais, né? Uhum. Meus tios, Sim. tias, todo mundo tem Uhum. cálculo renal. Graças a Deus, eu não herdei esse Amém. gene. É. E sabe os Mas caminhos dos cuidados também, né? Mas eu via, assim, o sofrimento deles, né? Com Uhum. cálculos, cirurgias. Minha mãe já fez várias cirurgias de cálculos renais, né? Eita. Então, assim, e aquilo foi me chamando a atenção, né? Mas durante a faculdade, Uhum. nós passamos por muitas áreas, né? Eu Sim. fiquei muito em dúvida na época, eu lembro que fiquei em dúvida cardiologia, cirurgia, mas eu não estava contente com essas escolhas. Certo. E aí eu fui fazer a minha monografia, né? E eu queria algo que eu pudesse aplicar, algo que
não fosse de conhecimento, né, da medicina básica, geral, que a gente vê. E aí, estudando, eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia e vi que eles tinham um programa de prevenção para doença renal crônica. Eu falei, olha que legal, porque na minha formação, na medicina, eu quase não tive nefrologia, né? Foi bem o contato, a gente não tinha professor de nefrologia na época do curso, e eu falei, puxa, que legal, algo novo, porque eu não vi isso na faculdade, né? E eu acho que eu vou aprender alguma coisa aqui sobre doença renal. Sim. E eu vi que eles tinham um programa de prevenção, tinham uns questionários, faziam uns testes de urina, de glicemia, de pressão. Eu falei, cara, isso aqui dá um trabalho muito bom. E é algo que eu não vejo na minha rotina do dia a dia da medicina, né? Então, eu peguei esse tema, né, de prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica e comecei a estudar nefrologia e gostei. E foi algo assim, foi o tema da minha monografia, eu apresentei sobre doença renal crônica, e aí, a partir disso, eu virei fã da nefrologia. Que bom, doutora. Olha que interessante, né? Para quem está nos ouvindo, a importância, né, do profissional, no caso a doutora como médica, é se aprofundar, né, em algo bem específico, uma especialização, né, doutora? Sim. Porque a nefrologia é uma especialização da área da medicina, da qual cuida dos rins, e a doutora se especializou durante quanto tempo, doutora? Sim, são 4 anos de especialização, né? 2 Uhum. anos nós fazemos de clínica médica, em onde você passa em todas as áreas clínicas da medicina, né? Cardiologia, pneumologia, reumatologia, saúde da família. Então, você passa por toda a medicina básica, né? Digamos assim. E aí, depois desses 2 anos, aí eu faço mais 2 anos de especialização, aí só vendo especificamente a parte da nefrologia. Interessante. Então, assim, o tempo total de formação são 10 anos. 6 anos de faculdade, mais 4 de residência. Um pouquinho. Pessoal, vocês pensam que é fácil, hein? Não é, né? E são conteúdos altamente complexos, né? E ainda mais quando se trata de uma especialização que você se aprofunda realmente naquele tema, né? E já que estamos falando sobre os rins, doutora, qual que realmente é a funcionalidade dos rins, né? É uma pergunta até simples, mas que é importante ser feita, né? Porque a gente tem maltratado tanto desse órgão, né, doutora? Tão Ele é importante, tão né? importante e é engraçado, né, que eu falo isso no dia a dia do meu consultório, né? E é algo que, desde lá, quando eu comecei, fiz a monografia, as pessoas não sabem o que é doença renal crônica, né? Sim. Mas vamos falar dos rins, né? O Pronto. que eles fazem? Eu costumo dizer que eles são os filtros, né, do nosso organismo. Então, eles retiram as impurezas que estão presentes no sangue, que são produtos do nosso próprio metabolismo, né? A gente ingere proteínas, carboidratos, né? O próprio nosso metabolismo, respiração, tudo isso gera algumas impurezas. Essas impurezas, quem faz essa filtração são os rins, né? Então, a principal importância é essa. Porém, ele também tem outras funções, né? De produzir a nossa urina, que assim ele equilibra, faz o equilíbrio hídrico do nosso corpo, né? Para você não ficar nem muito cheio de água e nem com pouca água, né? Desidratado. Ele produz alguns hormônios também, ele também tem função hormonal, né? Então, ele produz alguns hormônios que controlam a produção das células vermelhas, alguns hormônios que controlam a parte óssea, o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, assim, o rim ele tem diversas funções. Outra função também é ajudar na regulação da pressão arterial, né? A gente sabe, a pressão arterial é muito famosa e conhecida dos cardiologistas, né? Sim. Porém, quem manda na pressão é o rim. É o rim. Antes de pensar no coração, pense primeiro nos rins, né? Rins. Não, Exatamente. e é algo até interessante, porque quando a pessoa pensa em pressão alta, vai direto no cardio, né? Isso, Aí o cardio vai lá, trata, não consegue. Não, Isso. peraí, vou mandar para a nefro. Calma. Aí aquelas hipertensões que são Isso. complicadas, são refratárias, que usam mais de 4 medicamentos. Sim.
geralmente, né, a gente precisa investigar uma causa renal. Sem dúvida. E aí eles encaminham para a gente fazer essa investigação. Sem dúvida. E isso é muito verdade, né? Eu lembro da minha avó, né, que ela era diabética e tinha um acompanhamento cardiológico, mas ela precisou passar por muito tempo com o nefrologista. O acompanhamento Sim, era meio que paralelo, na verdade, né? sim, Porque, graças a Deus, ela nunca precisou, na época, fazer nenhuma diálise por conta do acompanhamento com o nefro, sim. né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem alguns pacientes, né, que entram na diálise Uhum. e eles continuam urinando. E aí a principal pergunta É. deles, né? Doutora, mas por que eu estou na hemodiálise se eu urino? Aham. Porque o seu rim não tem só a função de urinar, de Certo. produzir a urina, ele tem Tá. várias outras funções. No seu caso, é a função do filtro que não está funcionando, é a função hormonal que não está funcionando, Interessante. a função de equilibrar a acidez do sangue, né, que não está funcionando. Então, às vezes o paciente ele entra na hemodiálise e o rim, algumas partes continua funcionando, né, como a parte de produzir urina. Então, essa é uma dúvida muito comum dos pacientes, até que eles não entendem por que às vezes a gente coloca esse paciente na Pra fazer hemodiálise. hemodiálise, né? Sim, E falando sobre hemodiálise, doutora, que é um tema que aí quando a pessoa pensa assim, meu Deus, vou fazer hemodiálise, aí quando o cara lembra que, nossa, tem uns rins, eu tenho que olhar pra ele, aí já, tipo, meu Deus, e agora, né? O que que eu o faço? nosso grande problema assim, da nefrologia é justamente isso que eu comecei, por onde eu comecei a Certo. nefro, porque eu acho que eu comecei na parte certa, que é no diagnóstico e na prevenção. Tanto que até hoje eu trabalho nisso, em sim. diagnóstico e prevenção de doença renal crônica, Legal. porque é muito desconhecido, né? Então, assim, para você ter ideia, a doença renal crônica, ela vai do estágio 1 ao 5. Certo. O estágio final da doença, que nós chamamos, que é o estágio 5, é o que o paciente vai para hemodiálise. Sim. E qual o problema disso? Que a maioria dos pacientes só descobrem que tem problemas renais quando chega no estágio 5, que é para ir para hemodiálise. Caramba. Ou seja, ele passou pelo estágio 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, ninguém viu, até porque esses estágios, os sintomas são bem inespecíficos, né? Pode Ficam confundir ocultos? muito. Confunde, Sim, na a verdade. instalação deles é lenta Tá. e confunde muito os sintomas. E aí fica procurando vários médicos, acha que é um problema gástrico, um problema cardíaco, um problema, né, com endócrino. E aí chega no estágio 5. Quando chega no estágio 5, que ele vai descobrir quem é o nefrologista, que ele vai descobrir o que o rim faz, né? E aí eu chego lá e falo, poxa, você tem que fazer hemodiálise, agora eu não consigo fazer muita coisa para você. Então, assim, é uma especialidade que tem uma relação meio ambígua, né? Ambígua, né? E é isso, eu acho que esse é um dos motivos a gente tá debatendo esse assunto aqui, Sim. né, doutora? Porque realmente precisa ser dado mais atenção a essa questão renal, né? Sim, a nossa... A minha linha de trabalho é muito no diagnóstico e prevenção, Isso. né? Aham. Da doença renal crônica. Ótimo. Então, nós trabalhamos lá no meu consultório, a gente tem uma filosofia, assim, né? De não tratar apenas os pacientes, né? Agir muito na prevenção. Então, nós temos encontros anuais que nós fazemos com os pacientes renais. Nesses encontros, a gente divulga para a população, é a população aberta, aberta à população. Então, a gente fala sobre os rins, a gente fala isso, Sim. né? Sobre o que o rim faz, né? Por que ele é tão importante, Ótimo. né? E a gente faz, geralmente, numa praça pública, então bom. a gente faz o encontro. É bom que as pessoas vão e vejam. Por exemplo, quem faz hemodiálise, a pessoa fica assim, meu Deus, aquela pessoa faz hemodiálise. Ela é uma pessoa normal, ela vive a vida normal. Então, para quebrar esse estigma ruim da nefrologia. Isso é legal. E a gente faz na verdade, são 2 vezes ao ano, né? Eu já ia lhe perguntar. Isso. Em março, nós Tá. fazemos junto com a campanha mundial, que é do Dia Mundial do Rim, né? Então, nós fazemos uma semana de palestras, a gente vai em escolas, né? Já quero Nós estar presente no próximo aí, viu? Com a vamos, nossa rádio e eu aqui. vou te falar Bora. do ano que vem, que nós já estamos Vamos. preparando para o ano que vem, A né? rádio está à disposição. Nós temos uma equipe, né? A nutricionista, especialista em nefrologia, a enfermeira, especialista em nefrologia, toda a nossa equipe. A gente passa essa semana de março aí Excelente. fazendo palestras em escolas, órgãos públicos e fazendo a divulgação
né, do Dia Mundial do Rim, que é justamente para as pessoas conhecerem, Conscientizarem, né? conscientizar a importância de cuidar do problema renal, né? Na verdade, cuidar antes que chegue, né, o problema renal. E aí divulgar, porque todo mundo conhece o cardiologista, mas ninguém conhece o nefro, né? Isso. E aí divulgar, né, a especialidade, porque é tão importante e ela só é lembrada quando chega no último estágio, em que a gente não tem mais muito o que fazer. Né? Exatamente. Então, são 2 vezes ao ano. A primeira em março, quando é o Dia Mundial do Rim, e a outra nós fazemos sempre no final do ano, novembro, dezembro, que aí nós reunimos os pacientes do nosso consultório, fazemos uma confraternização. Ótimo. Abrimos o evento ao público e passando essa informação e essa troca de ideia, né? Tanto da população que desconhece de um paciente que faz hemodiálise, um paciente transplantado renal, muitas pessoas têm curiosidade. Assim, meu Deus, como é que vive essa pessoa? Onde moram? O que eles comem? Né? Então, você está lá e você vai ter uma troca de ideia. E também para o paciente isso é muito bom, porque ele se sente incluído na sociedade. Porque o paciente, quando entra na hemodiálise, ele pensa assim, pronto, minha vida acabou. Acabou, né? Eu não posso ir confraternizar, eu não posso ir para uma praça, eu não posso ali comer um salgadinho. Isso. Né? Mas tem alguns cuidados, né? Mas existe esse convívio social não acaba, né, doutora? Isso, esse convívio social não acaba. Então, a gente faz esse encontro justamente para manter, né, essa relação, tanto para os pacientes renais quanto para a população. Isso. É bem interessante. E estamos abertos aí, doutora, mais uma vez, falando, né? Depois só nos passa a agenda certinho, tá? Sim. Que eu, como amigo e parceiro, tenho um total interesse em participar, então, levar o time de gravação, né? Então deixa eu te falar, ano que vem nós vamos ter a corrida do Dia Mundial do Rim. Tô dentro, e é Leve Fit também. Olha lá. Nós fizemos em 2008, né? Antes da pandemia, em parceria com a Universidade Federal de Roraima e a Liga Acadêmica de Nefrologia. Eu sou professora lá do curso de medicina também. E nós temos a liga em que os alunos, né, que estão na graduação, eles já têm contato com a nefrologia e são alunos que simpatizam com o tema, né, de doença renal. Que bom. E é uma, assim, não é que seja uma bandeira, mas é uma matéria que, além de história da aula, a senhora tem total interesse em estar cada vez mais... Sim, né? Com certeza, em divulgar. E é algo assim, eu digo assim que eu sou apaixonada pela nefrologia. Então, para mim, falar é muito tranquilo. Isso. E aí, nós fizemos em 2008 a primeira edição, né, da corrida do Dia Mundial do Rim. Aí veio pandemia. Sim. 2018, né? Eu falei 2008. 2018, Aí veio pandemia e bagunçou tudo, aquele negócio. E agora a liga ficou um tempo parada e agora nós reativamos a liga. E aí nós estamos voltando aí com força total. Muito bom. E as corridas estão em alta, né? E então, as corridas estão em alta, né? É isso, vamos aproveitar. Mas nós começamos lá em 2018. Tá vendo? Olha aí, não pegou... Na verdade, começou antes do hype da corrida, né? Antes do hype da corrida. Eu era um corredor assíduo aí também. Também era bem levezinho, pesava 65 quilos, 70. Corria bem 10 km. Hoje... tá devagar o negócio. Eu também, eu corria, nessa época eu corria 5 km também, olha aí, né? 5, pô, ia bem, né? A gente tinha um outro físico, né? O tempo passa. Não é fácil não, conciliar, né, doutora, isso daí. Mas aí, a minha meta agora é pra março, bora ver se a gente volta. Bora, né? Conte correr, pra né, gente, vambora. Bora correr pra isso também, né? Acontecer, né? A gente, conte com a gente, conte com a Leve Fit também, viu, doutora? E falando sobre, já que estamos falando também agora sobre a parte esportiva, muitos nos perguntam, né, sobre a questão, nossa, eu preciso tomar quanto de água? Porque a gente sabe que tudo que é demais é prejudicial também, né? Esses dias eu estava tendo uma aula, semana passada, na verdade, sobre o sistema endócrino, né? E depois entramos no sistema urinário, né? Que eu já lhe falei, eu sou acadêmico de nutrição, né? Sim. Então eu estou na metade do curso e tudo, e estávamos tendo lá essa aula. E aí o professor comentou sobre a questão da quantidade de água. Falou assim, olha, água demais também é prejudicial, né? Tem gente tomando água demais e pode ocasionar também cálculo renal, né? Sim. Aí eu fiquei, caramba, essa aí eu vou deixar pra perguntar pra doutora na segunda-feira. Nós temos, assim, na nefrologia, que eu gosto muito também da nefrologia, é que a gente tem tudo calculado, né? Certo. Alguns alunos, né, médicos, não gostam muito dessa área porque a gente utiliza muitos cálculos, né? Então, assim, a gente calcula a quantidade de água, né, para uma pessoa, um jovem adulto, a média seria 35 ml por quilo, né? Que daria em torno
35 ml vezes 70 quilos dá em Pronto. torno de 2 litros e 100. Tá. Por isso que todo mundo fala, tem que ingerir 2 litros de água por dia, Tá. Porque tira né? meio que uma média. É uma média, Aham. né? Mas pessoa que pesa Por mais, exemplo, eu vai peso ter que... 100, vezes é o dobro de 2 litros, Se né? você pesa 100, 35 vezes 100, 3 litros e 3 meio. litros e meio. O ideal para Ideal. você ingerir. Né? Uhum. Então, se você pesa 40, Uhum. né? Aí é 40 vezes 35. Ah, tá. Então, isso vai depender do peso da pessoa. Entendi. Isso nós falamos que é uma hidratação basal. O que que é essa hidratação basal? Uma hidratação só para você manter o seu corpo ativo, Homeostase manter a funcionando ali. respiração, os batimentos cardíacos, tudo. Agora, se você vai praticar uma atividade física e você tem uma perda maior de líquidos, né, pela sudorese, você aumenta a frequência cardíaca, isso também conta na perda de líquidos, né, aumenta a frequência respiratória, então você tem que incrementar também a sua ingestão de água aí, não é só 2 litros. Viu aí, pessoal? Aquela história dos 2 litros já ficou para trás, hein? Aí você tem que colocar mais, aí O adicional. a gente tem como estimar, né, quanto, dependendo da frequência respiratória, da intensidade do exercício físico, nós temos que fazer um aporte maior de água. Então, pode chegar de 3 a 4 litros por dia. Interessante. Então, só revisando, né, que isso aí a gente já pode até colocar nos nossos cortes aqui. A conta, doutora, seria 35 ml por quilo. 35 ml por quilo. Para adultos. Para né? adultos, tá, pessoal? Isso. Vale ressaltar. Então, assim, tomem realmente a quantidade de água recomendada pelo Sim. quilo peso, né? E façam as atividades físicas também, né, doutora? Que Sim, a com atividade certeza. física, da mesma forma que ela exige mais líquido, mas também você tá botando seu organismo em atividade constante ali, né? Diária, né? Com Isso é certeza. importante. E já que estamos falando sobre... continuando falando sobre os esportes, né? A gente sabe que muitas das vezes agora, cada vez mais, principalmente pós-pandemia, as pessoas entenderam que precisam se cuidar, precisam cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do esporte, né? Aquilo que mais se identifica também. Sim. Mas também junto com isso vem a questão do emagrecimento, a preocupação com a estética. A gente fala muito do mundo wellness, né? O que é o mundo wellness? Hoje não é mais tanto foco no gominho, naquela questão do músculo, mas sim de um estilo de vida, né? De você ter um dia voltado para a sua saúde. Mas a gente fala também sobre o uso de medicamentos e hormônios, né? Que ainda é um tema bem um tabu, né? Quando se fala sobre hormônios. E o que mais tem nos preocupado para a área da saúde é que meio que está se tornando banalizado, né, doutora, essa questão do uso do hormônio. O que antes ninguém falava que usa uma testosterona, coisa assim do tipo, hoje está todo mundo falando, eu uso, é normal, eu preciso usar, ou até mesmo medicamentos para uso para emagrecimento, né? E aí a gente volta para a parte dos órgãos, no caso como os rins, que ele é o filtro do nosso organismo, né? Então, Sim. tudo que a gente ingere, tudo que é colocado de maneira exógena, né, no nosso corpo, de fora para dentro, ele vai passar por ele, não é Vai isso, passar doutora? pelo rim, né? E O rim vai aí? filtrar ali, ou seja, aquela substância ou as impurezas As que aquela impurezas. substância Uhum. produz no nosso organismo, né? Vai Perfeito. ser filtrado pelo rim. E aí, doutora, vem aquela questão, né? Uso deliberado, né, do hormônio, né, quando não há necessidade, principalmente, né, quais são os comprometimentos, né, que o hormônio, principalmente no caso dos homens, né, que acaba se tendenciando muito mais. Pessoal, eu sou paciente da doutora, tá? Eu vou citar um pouquinho aí nosso caso aí, né, eu sou uma pessoa que sempre gostei de me exercitar, fazer atividade física, e aqui e acolá vem aquele, cara, olha, usa esse hormônio tal porque vai dar resultado mais rápido, né? Faz isso, aquilo que dá resultado mais rápido. E, ok, eu sou uma pessoa saudável, sempre, né, cuidei bastante da minha saúde, alimentação e suplementação, mas devido a exageros, né, em relação à suplementação e algum outro tipo de medicamento ou hormônio, acabei comprometendo, né, o meu sistema metabólico, né? E aí procurei a doutora para fazer alguns exames e vi que realmente estava bem descompensado o negócio, né? Tava meio feio de jeito. Tava. E pra mim tá tudo normal. Poxa, eu sou saudável, como é que eu, um cara como saudável, vou ter tipo algum problema renal? Isso não existe, né?
E através dos exames foi comprovado, né? Até então eu procurei ela pela uma dor lombar, uma dor nas costas. Eu achei que, nossa, tava uma dor nas costas e tal. Eu falei, não. E aí, quando, né, fez o autocuidado ali, o toque, né, nas costas, aí eu senti a dor, né? E pelo pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu falei, cara, isso aqui tava me parecendo ser alguma coisa nos rins. E aí, com os exames, a gente chegou a esse resultado. E aí, é onde vem de novo aquela situação, poxa. Os rins estão aqui quietinho e a gente não tá dando atenção para ele, mas estou sobrecarregando ele com muita proteína também, né, Sim, doutora? sim. Estou sobrecarregando ele com algum tipo de medicamento, com hormônio, e todo dia ele levando pancada, 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 e tendo que trabalhar ao dobro, ao triplo, para poder filtrar e fazer com que haja absorção, né, doutora? Tem isso também, né? Sim, sim. E aí me fale, hoje no seu consultório, qual é a incidência desse? Esse é um relato que eu tenho aqui para vocês, né? Um caso entre muitos, né, doutora? Me fale qual a incidência que tem chegado, a quantidade, assim, se Não, a, aumentou. a É, incidência tá tão elevada assim que uhum, toda semana a gente tem é paciente, mesmo. né? E mais de um, na Com verdade, né? quadros parecidos com Com esse que eu quadros relatei. muito semelhantes, Tá. né? Isso aí Uhum, é algo corriqueiro do tá. nosso dia a dia, É, né? A questão dos hormônios, né? sim. Eu acho que o grande problema é que as pessoas, a nossa sociedade hoje está muito ansiosa, né? Uhum, Quer ter um resultado rápido, sem uhum. esforço, né? Quer ficar já, né, Grande. grande. Os homens têm essa, né? É, o Querem homem ficar quer ficar grande, grande, é. não sei o quê. E não tem a paciência de esperar o processo, Tá. né? E você Uhum. pode ficar grande sem É. hormônio. A gente sabe que é difícil, é trabalhoso, mas Sim, você tem com acompanhamento certinho, né? é. Com os profissionais adequados, você consegue. E aí, muitos homens acabam aí, e mulheres também hoje, né? Hoje, Mulheres também, doutora, no seu mulheres consultório? também, tá? É? Mulheres também Hum, hoje usando muito hormônios, né? olha aí. E aí, assim, trazendo grandes consequências, Tá. né? Para a saúde no geral, né? Aumento de hipertensão arterial, sistêmica, Sim. causando síndrome metabólica, Uhum. né? Pacientes evoluindo aí com resistência ao uso da insulina, então, é, provocando um quadro de pré-diabetes, vamos Sim. chamar assim, né? Uhum. E dislipidemia. Então, todos esses fatores, né, que o hormônio causa, eles vão contribuindo para você aumentar o risco de infarto, Sim. né, risco de acidente vascular cerebral, né, o Uhum. O AVC. conhecido como AVC, ou derrame, né, Sim, sim. eventos trombóticos, né, você pode ter Uhum. uma trombose, trombose pulmonar, uma trombose nas pernas, então, são complicações que podem ocorrer devido ao uso do hormônio, né? E aí o hormônio causa um desequilíbrio no metabolismo, né? Porque Uhum. você está hiperestimulando ali aquele metabolismo que não precisava ser hiperestimulado e muitos casos acabam ocasionando uma síndrome metabólica, né? Uhum. Em que nós chamamos de síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas que vai aparecer no indivíduo, né? E geralmente o final dessa síndrome metabólica, né? O último que vai dar sinal lá é o rim, Aí, né? de novo ele. E aí quando o pessoal, né, que foi o seu caso Isso. e muitas, É. né, as pessoas procuram, não, eu procurei porque eu tô com uma pedra no rim, É. doutora. Isso. Aí eu chego assim, tá, mas a pedra no rim, ela não é o problema, Olha aí. ela é o resultado Sim. de uma alteração no metabolismo. E Uhum. aí a gente não trata a pedra, né? Entendi. O tratamento, Não, na minha assim, cabeça eu pensei, a doutora vai chegar lá, Felipe, vou marcar a cirurgia tal dia, vamos tirar essa pedra e tá resolvendo tua vida, cara. Vida que segue. não. E aí, assim, quando nós temos a pedra, né? Você só trata imediatamente a pedra se ela estiver Tá. obstruindo, né? Ocasionando problemas ali Tá. agudos para o rim. Ó, Tem algumas interessante esse ponto situações que a aí. gente precisa Certo. realmente intervir e Tá. operar. Uhum. Mas no caso da maioria dos pacientes, né, que são pedras ali, Uhum. e a gente tem que investigar a origem daquelas cálculos. Certo. E quando a gente vai investigar aquela origem, é uma pessoa que não tem histórico genético de litíase, não tem nenhuma alteração genética, Isso. fatores de risco prévios, não tem Uhum. comorbidades, né, outras doenças Sim. associadas que causam
cálculos urinários. Uhum. E aí a gente vai investigar mais a fundo a origem do problema. Porque não é tratar o cálculo, é tratar a origem do problema. Certo. E aí a gente vê, né? O estilo de vida, É. abuso de hormônios, outras drogas, né? Uhum. E aí se junta também a suplementos, né? Creatina, whey. Eu sei que hoje em dia já tem vários estudos falando sobre a creatina e o whey que A você famosa pode creatina, usar, né? Uhum. que não tem problema. Sim, Realmente, o que os estudos falam, né? Os sim. estudos falam que você pode usar whey e creatina, não tem problema, se você não tem previamente um problema renal Perfeito. ou metabólico, Uhum. né? Isso não vai te causar problema no rim. Tá. Porém, se você está usando creatina e whey, ou whey, né? Uhum. Os dois associados, Sim. e você apresenta problema renal, então ali já é um sinal de alerta que você tem algo no seu metabolismo, que ou você tem ou vai produzir um problema renal, vai aparecer, né? Ou você tem uma alteração metabólica que está te causando problema renal. Então, assim, o problema é que as pessoas começam a usar o whey e creatina por conta própria e não fazem uma avaliação Sim. prévia Sim. para saber se você tem uma síndrome metabólica, se você tem algum distúrbio prévio, né? Uma doença prévia que está ali silenciosa e que não se manifesta, não tem sintomas muito exuberantes, né? E aí quando você junta creatina, whey, hormônio, e aí o rim lá Sobrecarga, né? vai dar sinal. Opa, meu filho, para aí, vamos devagar. Pessoal, ela contou minha vida todinha aqui agora, né? De um ano. Ei, não foi fácil, não. Quer ficar grande um Quer ficar ano, grande um não dá. ano, não dá, né? E detalhe, né? Cara, era todo dia eu tomando minha proteínazinha de noite, de manhã e de noite com creatina, né? E aí tinha a quantidade lá que eu tomava, não vou falar, né? Até pra não induzir vocês a nada. E aí, eu achei que tava tudo normal, né? E tendo acompanhamento com o médico e tudo, eu falei, vai dar tudo certo. Só que na verdade estava sobrecarregando, e aí gerou uma síndrome metabólica, né? E com isso não tem jeito, você tem que realmente, como ela explicou, parar tudo, tá? E foi o que eu fiz, né, doutora? Tirei É. tudo. A síndrome metabólica, assim, muitas pessoas pensam que é só aquele gordinho, né? Uhum, Mas a síndrome metabólica não. Você vê uma pessoa que ela pode ter ali uma boa musculatura, uhum, porém ela tem colesterol elevado, tem a resistência periférica à insulina, né? sim. Porque algumas pessoas têm gordura abdominal, às vezes tem músculo no braço, na perna, mas Mas tem tá. gordura abdominal, tem gordura visceral. Essa gordura visceral, ela impede que a insulina entre na célula para baixar a glicose. É isso que nós Ó. chamamos de resistência à insulina. Hum, Então, quando você tem uma quantidade de gordura visceral, que os hormônios aumentam, né? uhum, A gordura visceral, e aí essa insulina não consegue entrar na célula para baixar a glicose, você acaba ali provocando um quadro de pré-diabetes e até diabetes se você não tratar, né? Da forma adequada. legal. Então, a síndrome metabólica, ela começa nisso aí. Então, você vê uma pessoa que, né, previamente sadia, rígida, malhando no seu auge, com uma síndrome metabólica ali, lhe ocasionando diversos problemas. Interessante. Então, assim, a causa, né, de tantas complicações renais, né, que temos visto, como a doutora mencionou, até mesmo no consultório com pessoas jovens, né, até mesmo a questão do paciente hipertenso, ou de um infarto, ou um derrame cerebral, né, que seria o AVC, em tantos jovens, às vezes se falava tanto sobre a qualidade de vida, alimentação, e as pessoas saíram do 8 para o 80 também, né, Do doutora? 8 para o 80, mas é isso É, que eu falei, Ana, que a aham, nossa sociedade está muito é, ansiosa, né? ansiosa, Você né? manda uma mensagem aqui no WhatsApp, se não Hum, te responder no mesmo segundo, é, né? isso Aí é você fica assim, incrível. meu Deus, a pessoa não me Nossa, respondeu. é. Já viu as pessoas que Vixe, mandam mensagem? Manda mensagem, aí eu tô aqui respondendo, a pessoa já me liga. Eu disse, meu Deus do céu, acontece, calma, tô isso. respondendo. Né, a pessoa do outro lado não pensa, nossa, ela deve estar fazendo alguma coisa, alguma atividade, Não, né, você quer tudo instantâneo. Hoje em dia é instantâneo. tudo instantâneo, né? E por isso se aumentou tanto o uso de medicamentos para ansiedade também, né. Para ansiedade, Nossa, as com pessoas estão certeza. muito ansiosas. E depois que a gente para e pensa um pouco, por exemplo,
esse final de semana eu estava até comentando com a senhora, eu estive ausente, né, o final de semana, eu e minha esposa, para um encontro espiritual, né, e tudo. E estávamos sem celular, sem relógio, e foi uma experiência incrível, porque depois que a gente volta, né, para a vida social, né, e vamos ver as mensagens, tem sim aquela mensagem importante que você não poderia deixar de mandar devido a algum compromisso de horário, coisa assim do tipo, mas são poucos casos, né? Mesmo pessoas como a gente que tem uma agenda tão apertada, de tantas atividades durante a semana, mas tem coisas que dá para esperar, né? A gente para e pensa um pouco e percebe o quanto que realmente a ansiedade está contaminando o nosso dia a dia, né? E aí, falando sobre essa questão do corpo, precisamos entender que é degrau a degrau, né? Hoje, eu tenho percebido isso, né? Mas, é claro, isso chega com a maturidade, ou no meu caso, que tive um problema, que foi meio que obrigado Ou por mesmo, bem ou ou por por bem, mal, ou né? por bem, ou por No meu mal. caso é por bem. Por Foi bem, por bem, por pelo bem. bem da sua Ah, bem, é saúde. verdade, doutora, muito bem. E para evitar o mal, né? Para E evitar o para mal. evitar o Para mal evitar o mal. maior, né? O mal Porque o maior. mal já estava Tava acontecendo ali. acontecendo, o negócio tava feio de jeito, pessoal. O ano passado, final do ano, se vocês verem, depois a gente vai soltar uns cortes aí que a gente tem de umas gravações que fizemos até com a senhora, né? Para vocês verem como que a curva tava, não tava, tava só subindo, tava igual um foguete, né? Então tava bem Sim, complicado. E por isso a gente precisa entender que é necessário termos a consciência de que nada você sai do zero para chegar no 100 é um processo, né? Do zero para o 100 existe um processo, existe uma caminhada, sim, né? E a importância de você procurar o seu médico para acompanhar, né? Antes de alguém chegar e falar assim: olha, comigo deu certo isso, né? Aí eu falei, caramba, beleza. Mas aí veio aquela pergunta, aquela questão, né, doutora? Cada indivíduo é diferente do seu organismo, né, doutora? Tem uns... sim. E Aham. você não sabe, né? Porque a maioria dos problemas metabólicos, os sintomas, eles são muito. Eles vão se instalando de forma lenta, né? Uhum. Então, os sintomas vão passando meio que desapercebidos, né? Certo. E aí você acha, ah, estou com mal-estar gastrointestinal, Isso. mal-estar no estômago, não sei o Uhum. quê. E quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça, se enquadra numa síndrome metabólica. Hum, E aí você vê, né, que o estilo de vida, os hábitos, né, a alimentação, certo. bastante errada. Então, por isso que é importante, antes de você usar esses suplementos, Sim. né, não que não tenha problema, porque quando saiu o estudo dizendo que não tinha problema, whey, creatina, e tá liberado. É, Não é bem assim, né? calma. Calma, faça uma avaliação prévia antes para ver Tá, como está o seu estado de saúde, né? certo. Para ver se você não tem uma doença ali que está iniciando, apresentando alguns sintomas, né? Sim. Alguns sinais Uhum, que com o uso de uhum. hormônios, de anabolizantes, dessas Estimulantes, né? proteínas, né? Uhum. Ela não vá vir a piorar, né? Uhum. No meio aí do seu processo de hipertrofia. Legal. E aí, para a gente entender de fato essa parte que a senhora mencionou, que é tão importante as pessoas estarem atentas, né, aos sinais, e quais seriam aí, no caso, as doenças que são correlacionadas, né? A senhora já até citou algumas aqui, a falta de cuidados com os rins ou que estão correlacionadas aos rins, né? Porque eu vou citar aqui um exemplo, nós estávamos falando sobre o diabetes, Sim, né? Tá relacionado então, né? Diretamente. com certeza. Uhum, Hoje nós temos essa. Nos últimos 20 anos, a nefrologia ela evoluiu bastante também, uhum, né? A culpa também da nefrologia não ser antes muito divulgada é porque também não se conhecia muito sobre as doenças Ah, renais, tá. né? Com o advento das tecnologias, Uhum, dos exames mais especializados, com o advento também dos estudos genéticos, sim. né? Os cientistas começaram a descobrir onde que era a Hum, origem dessas doenças renais, né? certo. E aí hoje, né, a gente é um tema que está muito em voga nos congressos que nós participamos, tudo, Uhum, que é um termo CKM, né, que é
renal, de kidney Tá. e metabólico. Porque são doenças integradas. Uhum. A parte cardíaca, a parte renal e a parte metabólica, né? Então, a parte cardíaca entra a hipertensão e outras doenças do coração, né? Insuficiência cardíaca, que é o coração grande, né? Que é arritmias. Certo. As doenças renais e as doenças metabólicas, né? Diabetes, dislipidemias, né? Que é alterações de colesterol, Sim. triglicerídeo, elevação de ácido úrico, Tá. enfim. Então, são doenças correlatas, que elas caminham ali juntas. Certo. Então, nós recomendamos até um dos fatores de risco, né? Para você ter doença renal, se você tem doença cardíaca, é obrigatório você fazer uma investigação renal. Se você tem diabetes, é obrigatório também você fazer uma investigação renal, porque são doenças que andam juntas, né? Certo. A hipertensão, o diabetes, tanto que a hipertensão e o diabetes são as principais causas de doença renal crônica que levam o paciente para hemodiálise, né? Interessante. Então, hoje nós não tratamos só o rim, Tá. nós tratamos esse eixo CKM, CKM. cardio, renal, metabólico. Perfeito. Então, assim, é por isso que é muito comum, viu, pessoal, encontrarmos pacientes diabéticos que são hipertensos, né, doutora? Sim, E se o paciente é hipertenso, já tem que ser investigado a questão também da resistência à insulina, né? resistência periférica à Periférica. insulina. Uhum. E assim, quando o paciente é diabético Sim. e ele não tinha hipertensão antes e ele começa a apresentar hipertensão após o diabetes, geralmente é um primeiro sinal de problema renal. Perfeito. E aí você tem que investigar se aquela hipertensão é uma hipertensão essencial, que é uma hipertensão que você iria desenvolver, ou se ela é secundária a um problema renal. E aí muitas pessoas vão para o cardio, Tá. né? E o cardio vai tratar a pressão. E aí ele investiga se tem alguma alteração renal, ele também faz essa investigação, né? Mas o paciente diabético, ele tem que fazer o acompanhamento com o nefrologista anual, Tá. né? Porque a gente sabe que passando o tempo, quanto mais tempo a pessoa tem de diabetes, mais chances ela tem de evoluir com complicações renais. Complicações renais. E temos também o especialista endócrino que Sim. cuida do paciente diabético, né? Sim, o endócrino cuida do paciente diabético, ele já faz esse rastreamento Tá. e geralmente ele nos encaminha quando ele identifica, né? Sim. Esse rastreamento do paciente diabético, ele tem certos cuidados, né? Tem que ir no oftalmologista todo ano, né? Ver como é que tá a vista, no cardio, no nefro. Então, tem algumas orientações para o paciente diabético. E o endócrino, ele coordena tudo isso, né? Tá. Então, ele vai ali vendo, o seu oftalmo tá ok, né? Vamos ver como é que tá a sua parte renal. Então, quando ele identifica que tem ali já um início, Sim. né? Algum sinalzinho de perda de proteína, hipertensão, que possa ser um problema renal, ele já nos encaminha Excelente. para a gente já acompanhar e evitar, né, que o paciente avance para os estágios finais da doença, que seria a hemodiálise, né? Hoje nós estamos medicamentos, a gente diz que nós estamos na era de ouro da nefrologia. Nós temos muitos medicamentos novos que foram lançados. Para mim deu certo, viu? Nós temos muitos medicamentos novos que foram lançados que antes nós não tínhamos. Na época da minha residência, por exemplo, eu não tinha com que tratar doença renal crônica. Olha aí. O paciente diabético vinha e falava, não, você só tem que controlar sua glicose, sua pressão, só isso mesmo. Cara, Não tinha muito o que fazer. mesmo. Hoje não, hoje nós temos várias entendi. abordagens que a gente pode atuar aí com o paciente para parar essa progressão da doença renal. Muito bom. E assim, doutora, a gente deixa também um espaço aberto, né? A senhora mencionou que, além da sua profissão como médica, tem a docência também, né? Que é Sim, professora, sou professora. né? E por isso que tem toda essa didática também, né? Para passar, para É, explicar, olha, eu gosto. é assim, é assado, faz direitinho. Eu gosto muito de falar sobre os rins, né? Isso. Assim, a minha função como professora, eu penso assim, na minha faculdade eu não tive nada de nefrologia praticamente, né? Eu brinco com meus colegas assim que eu comecei a residência e aí, enquanto os residentes estavam falando lá já de doença, não sei o quê, o preceptor chegava lá, fala isso aqui, o que está acontecendo essa alteração aqui? Certo. E aí os meus colegas lá da residência,
arrasando. Mal eu sabia que tinha 2 rins, né? Eu Eita. comecei do zero mesmo na Zero, zero. residência. Aham, Não aham. vou dizer do zero, porque eu É, já tinha estudado claro. sobre doença renal crônica, mas, Isso. gente, pelo amor de Deus, assim, a minha. É Então, assim, diferente. eu penso assim, hoje a minha missão como professora na universidade é justamente Uhum. chegar lá, né, e passar essa orientação, né, Tá. para os alunos, para os acadêmicos, porque eles que vão estar atendendo, né, nas Perfeito. unidades básicas de saúde, nas emergências. Uhum. Então, eles vão ter esse papel de fazer o diagnóstico da doença renal crônica e nos encaminhar. Muito bom, doutora. E aí, a sua função e responsabilidade, né, já o que a senhora ama tanto fazer, é passar ali eles que estão na linha de frente, né, na Sim. saúde da família, né, e nos prontos atendimentos, e já ter esse olhar, né, atento, como a senhora mencionou, para a questão renal, né, falar assim: olha, esse paciente, pelo que eu estou vendo aqui pelo histórico e tudo, me apresenta ter um probleminha renal também envolvido aqui, né, É o que eu falo para eles, né? né, Vocês não precisam saber tudo da nefrologia, certo. até porque a gente, nem eu que sou especialista sei É tudo. muita coisa, né, doutora? Mas o que vocês têm que saber é suspeitar se tem alguma alteração. Então, Uhum, suspeitar. Nossa, esse paciente pode ter algum problema renal? Não. Esse paciente eu vou encaminhar para o nefrologista para ser melhor avaliado. Não, perfeito. esse aqui fiz um teste inicial, porque nós temos testes básicos que você Uhum, pode fazer da sua avaliação de função renal, que uhum, qualquer clínico faz. ótimo. Então, não, esse paciente aqui não precisa de avaliação renal, ok, né? Uhum, Então, aquele lá. Então, só eles diferenciarem isso e saber o que pode ser feito, né? já é Para que possa melhorar o quadro desse paciente, para que possa evitar uma complicação lá no futuro. uhum. Então, é algo que eu sempre desperto o olhar deles. Perfeito. Doutor, então é isso. Esse nosso bate-papo aqui foi bastante proveitoso, né? E realmente trouxe bastante conhecimento enriquecedor aí sobre esse tema, né? Da nefrologia, sobre os rins. E todos nós precisamos estar atento à nossa alimentação, à nossa rotina. A gente fala em rotina de atividades, né? E a importância de se cuidar, né. E o espaço agora fica aberto para a senhora falar, né, das suas redes sociais, da liga, né, que a senhora comentou, para quem quiser seguir ou ficar atento aí às informações, que a senhora fica à vontade, viu, doutora, para falar. Sim, nós temos a LANEFRO, né, que é a Liga Acadêmica de Nefrologia, em que lá a nossa função ela é um projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima, a qual eu sou professora do curso de medicina, e lá nós fazemos ações, né, voltados ao público, né. Esse final de semana mesmo tinha um grupo de estudantes lá no Parque do Mirante falando sobre o Outubro Rosa, aproveitando o Outubro Rosa, né, Uhum. falando o que que tem de doença renal com mulher durante Ó, a gestação, né, que a olha, gente pode ter um outro também tema. e muito se desconhece, né. Uhum. Então os meninos estavam lá fazendo a divulgação, eles tiveram uma aula de capacitação antes para Sim. poder passar essa informação. Uhum. Então essas ações são voltadas ao público. Nós temos um cronograma e vocês podem acompanhar Uhum. lá pela Lanefro, Ah, né? não nefro. No Uhum. meu consultório também, que fica na Clínica Med Center, né? Uhum. Vocês podem também estar lá entrando em contato, caso vocês identifiquem, né? Ou algum médico encaminhe, vocês vejam que tem alguma alteração renal, Uhum. alguma alteração metabólica nesse sentido, Uhum. vocês podem estar também se dirigindo lá à clínica para a gente fazer essa investigação aí e ver como é que estão as coisas. Com certeza, pessoal. Bora investigar, o corpo dá sinais, viu? E Sim. vamos nos atentar. E é isso, caros ouvintes que nos acompanharam aqui durante esse bate-papo muito bom, viu, doutora? Obrigado. Só tenho a Ah, agradecer aí a presença, e agradecer também os nossos patrocinadores do programa 095. Sigam a gente nas redes sociais e também agradecer a Eleve Fit, doutora Tiziana Clínica Médici, a Ana da Sucos King. E vamos até o próximo programa aí. Fiquem atentos que vamos soltar durante a semana também o nosso próximo convidado. Lembrando que no sábado agora é reprisado também este programa que estamos aqui passando com vocês. Então quem de repente perdeu, se atente, né, à reprise ou acompanhe também nas nossas redes sociais, como eu mencionei no YouTube, tá? Só tenho a agradecer e até a próxima. Tchau, tchau.